Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe Maria Santíssima. Hoje, 15 de agosto de 2021, nós chegamos ao meio do mês das vocações e hoje a igreja celebra a Assunção de Nossa Senhora. Aquela festa que nos recorda que Nossa Senhora está no céu em corpo e alma. Ela ressuscitou, participa já da ressurreição do Senhor e está no céu. Meus irmãos, o motivo desse vídeo é para tratar do seguinte: até que ponto nós devemos rezar? Eu poderia dar aqui a minha opinião, mas eu vou recorrer à opinião e ao ensinamento do apóstolo São Paulo, que vai dizer em uma de suas cartas: orai sem cessar. A palavra de Deus, não só por meio de São Paulo, mas através de outras passagens bíblicas, vem nos dizer da necessidade de rezar e rezar sempre. O próprio Jesus atenta para isso no Evangelho. Nós devemos rezar sempre e rezar bem. Como é que nós vamos rezar bem? Rezar bem consiste em como eu estou aplicando a minha vida de oração. Às vezes a pessoa reza Pai Nosso, Ave Maria, creio em Deus Pai, vinde Espírito Santo, da boca para fora, no sentido de apenas contemplar uma certa obrigação do que aprendeu o que seria ser católico, né? E isso aí, meus irmãos, nós não podemos achar que isso é a verdadeira oração. A verdadeira oração, e a que Jesus quer que a gente reze sempre, é aquela que brota do interior do nosso coração. Lembro-me muito bem, na ocasião, parece-me que no ano de 2011, quando a esposa do coordenador da Renovação Carismática Católica, aqui da Diocese de Afogados da Ingazeira, no sertão de Pernambuco, quando ela deu testemunho da conversão do seu marido, que naquela época era coordenador do movimento, e ela falando do sofrimento que teve de trazer aquele homem para Deus, de trazer aquele homem para a igreja, uma vez que ele bebia, uma vez que ele vivia distante dos caminhos de Deus. E aí ela contou o testemunho que já tinha rezado bastante pela conversão do seu marido. E vocês acreditam que ele se converteu quando num dia ele chegou bêbado e é claro, a ação de Deus já devia estar ali na vida dele, né? Mas a oração daquela esposa naquele momento brotou do coração e ele recebeu, deu banho, deu um café amargo, deitou e ele apagou na sequência. E aí nesse momento, quando ele dorme, ela colocou a mão, não lembro se foi sobre a cabeça ou se foi sobre o peito dele, né? E ela rezou uma Ave Maria. E naquele momento o seu marido foi livre do vício do álcool e nunca mais tocou na bebida, se tornou um bom esposo, um esposo exemplar, um pai, um avô exemplar e se tornou um grande pregador do quesito família. Hoje em dia, você assistindo uma pregação daquele homem, você se alegra muito porque ele aborda aspectos familiares como pai, como esposo que é, né? E foi fruto de uma Ave Maria que a esposa rezou por ele, né? Era chegada a hora da libertação para aquele nosso irmão. Então aquela oração daquela mulher aflita tocou o coração de Deus. Mas a oração que toca o coração de Deus é aquela que sai do nosso coração. Jesus já fala, né? Repreende os judeus quando eles têm aqueles costumes de lavar as mãos não sei quantas vezes e dizer isso é puro, isso é impuro. E Jesus dá uma repreensão aos judeus dizendo que o que torna um homem puro é o que sai de dentro de si, do seu coração, e não o que come, os costumes, os hábitos externos. Pois bem, meus irmãos, essa é a oração que agrada a Deus e essa é a oração que deve ser sempre rezada por todo cristão católico. Uma oração que vem do interior e se traduz em palavras, em gestos. Uma oração também, meus irmãos, pode se dar através de gestos. A adoração, o próprio dobrar os joelhos diante do Santíssimo pode ser uma oração.
A própria vida da gente pode ser uma oração no dia a dia. Como é que eu vou fazer com que a minha vida seja uma oração? Mantendo o meu coração conectado no coração de Deus. É assim que nós vamos estar sempre em oração. E aqui contempla a outra questão: rezar bem e rezar sempre. Como rezar sempre? Mantendo, mesmo no dia a dia da nossa luta, nós que somos leigos, nós sabemos que temos diversas atribuições que não estão diretamente ligadas à vida de oração. Contudo, isso não pode ser pretexto para que a gente esqueça Deus. Quando a gente vive com o coração em Deus, a dona da casa vai varrer a casa com Deus, vai varrer a casa rezando, vai limpar a roça, capinar. Veja, estou aqui na minha roça, na minha plantaçãozinha, né? Vai trabalhar rezando. Não é rezando com os lábios, com a língua, mas rezando com o coração no coração de Deus. E nessa oração nós ganhamos intimidade, porque aquela pessoa que reza, ela ganha intimidade com Deus. Então, meus irmãos, não se assustem quando alguém que não reza dizer para você que você vai enlouquecer, que você está rezando demais, que não precisa isso tudo. Quem sabe o tanto que precisa é quem está com o coração, inverti aqui, quem está com o coração e os ouvidos atentos, abertos à palavra de Deus. E como é que nós vamos abrir o nosso coração e o nosso ouvido à palavra de Deus? É ganhando intimidade com Ele. E eu desconheço outro caminho de ganhar intimidade com o Senhor que não seja através da vida de oração. Já me disseram alguns parentes meus há algum tempo atrás que ler a Bíblia demais enlouquece. Veja, isso é mais um mito que se espalha por aí, né? Ler a Bíblia demais enlouquece, ler o livro do Apocalipse gera depressão. Então, essa visão aí, ela é uma visão totalmente mundana e errada. Como que é que a palavra de Deus ela vai nos enlouquecer? Como que a palavra de Deus vai nos tornar depressivos? Isso parece mais com quem carrega pecado, quer insistir em viver no pecado e não quer ler a palavra de Deus, porque na palavra de Deus ela põe às claras, o Espírito Santo coloca às claras ali na palavra de Deus o que é pecado, o que é certo e o que é errado, o que nós devemos ou não fazer. Então, para quem não quer compromisso com Deus, para quem não está disposto a mudar interiormente, abandonando o pecado para servir a Deus, então essa realmente não quer que se leia muito as palavras de Deus, inclusive escolhe alguns trechos da Bíblia para dizer: esse trecho é bonito, esse trecho me tocou. Geralmente é um trecho que aponta a divina misericórdia de Deus, mas esquece que muitos trechos que inclusive apontam a divina misericórdia nos remetem também à divina justiça. E o nosso Deus é 100% misericórdia, mas também é 100% justiça. A misericórdia de Deus não se aparta da justiça. Então, a misericórdia para nos perdoar, a justiça para nos justificar e nos colocar no caminho da doutrina salvífica de Cristo Jesus. Meus irmãos, para o mundo, como diz o apóstolo São Paulo, pregar esse Cristo crucificado é loucura. Para o mundo, falar de Jesus, rezar com Jesus, caminhar com Jesus é loucura. Mas nós não devemos ouvir o mundo, nós devemos ouvir e obedecer a Deus. Lembrando do que São Pedro diz numa das passagens dos Atos dos Apóstolos. Antes nós devemos obedecer a Deus, depois aos homens. Então nada de ouvir esses maus conselhos que nos querem distante da vida de oração, da vida de escuta atenta da palavra de Deus. Se você está rezando muito, você está no caminho certo. Se você está lendo, está praticando a palavra de Deus muito, você está no caminho certo. Não dê ouvido ao mundo que não quer que você ouça a palavra, que não quer que você dirija a sua palavra a Deus em oração e, consequentemente, o mundo te quer para ele. Essa luta ferrenha que muitas vezes chega na nossa frente através de um irmão, de uma irmã, de uma pessoa menos favorecida na vida de oração, de dizer que a gente está rezando demais, dizer que não precisa tudo isso. Por trás disso existe a tentação, existe o tentador, né? Que usa dos que rezam menos para nos afastar de Deus. Ele não consegue chegar a gente porque nós estamos revestidos da couraça da fé,
do escudo da nossa salvação, o capacete da nossa salvação. E aí, como ele não consegue chegar a nós, ele se utiliza de outros para nos atingir. Não devemos dar ouvido ao mundo, nem o que jaz, o que anda pelo mundo. Devemos ouvir antes Cristo Jesus e o seu conselho de rezar bem e rezar sempre. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. O meu abraço de irmão, fiquem com Deus.